Quem sabe não foi para esse tempo que você foi chamado. É verdade que às vezes a gente pensa que o mundo está na contramão, está virado ao avesso. Ouça comigo, um culto à beleza exacerbado, gente correndo de um lado para o outro em busca de segurança. É verdade, mas nunca tivemos tanta gente adoecida emocionalmente, mentalmente. Foi para isso que você foi chamada. Foi para esse tempo, para que você possa ser uma voz neste mundo, uma voz de esperança, uma voz de alegria, de proclamar as boas novas. Eu quero compartilhar com você hoje sobre o livro de Esther. Sim, a história de Esther, órfã de pai, órfã de mãe, criada com um primo, morando num país totalmente avesso à sua cultura e à sua crença. Olha o que diz em livro de Esther, capítulo 4, versículo 14 e 16. Porquanto, se calares nesse momento crucial, certamente socorro e salvação surgirão de outra parte para os judeus. Mas tu e a tua casa, a casa de teu pai, os teus familiares, todos serão aniquilados. Quem sabe que não foi para este dia que você foi nomeada rainha da Pérsia? Então Esther respondeu: vai, ajunta todos os judeus que se acham na capital de Susã e jejuai por mim. E não comais, e nem bebais, por 3 dias, nem de noite e nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois eu irei ter com o rei. E que esse gesto seja considerado. Se for considerado rebelde contra ele, se perecer, pereci. Olha só, Esther vivendo um momento difícil, talvez como eu e você, né, temos pensado que estamos vivendo dias complicados. E é verdade, Esther também estava. Mas Esther saiu da orfandade para a rainha daquele reino. E não foi por acaso. Ela atendeu ao seu chamado, ela atendeu à sua missão. Você também não está aí onde você está por acaso. Deus tem te chamado para esse momento tão precioso. Você precisa entender o seu tempo, o seu posicionamento. Sim, e você precisa lutar com as armas certas, com as armas espirituais. Esther lutou aqui com o jejum, uma arma poderosa. A Bíblia diz que tem certas guerras que precisa ter as armas corretas. Descreve para nós a palavra de Deus em Efésios sobre essas armas espiritual. Esther enfrentou aquele momento que estava vivendo ali, ela e seu povo, e defendeu o seu povo. Esther precisou lutar com as armas certas, porque a palavra de Deus diz que a nossa luta, a nossa guerra não é contra carne, contra sangue, contra pessoas. A nossa guerra são contra as potestades do ar, né? O inimigo da nossa alma. E ela foi até o rei e se posicionou, e ali ela teve a sua vitória. Posicionar-se muitas vezes dói, mas não se posicionar traz também consequências. Não podemos esconder atrás do medo. Precisamos lutar com as armas certas em Deus. A palavra do Senhor diz que nós devemos tomar toda a armadura, seja oração, seja o jejum, seja o louvor, seja a madrugada. Precisamos proclamar a palavra do Senhor. A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores, porque Jesus já venceu por nós lá na cruz do Calvário. Então, Deus usou Esther. É tão interessante que quando nós lemos o livro de Esther, nós não vemos nenhuma vez a palavra Deus escrita no livro, mas nós vemos o seu agir. Muitas vezes nós vamos vencer as guerras não por muito falar, mas pelas nossas atitudes, pelo nosso comportamento, pelo nosso testemunho. Esther usou essa arma poderosa, o jejum. Peça a Deus discernimento. Qual a guerra que você está enfrentando? É com você mesmo? Você ainda não sabe quem você é em Deus? A palavra de Deus diz que quando nós confessamos Jesus, nós nos tornamos filhas, filhos amados do Pai. Você ainda não sabe qual o seu propósito? Você ainda não sabe qual a sua missão? Busca direcionamento na palavra de Deus. O Senhor Jesus dará para você. E se você não sabe como lutar a sua guerra, que o Senhor, o Espírito Santo também, ele vai te ensinar. A Bíblia diz que ele é aquele que nos ensina, aquele que nos instrui. Esther usou o jejum. Foi uma arma realmente poderosa. Mas nós não podemos simplesmente trazer isso como uma religiosidade para a nossa vida. Jejum não é um ritual. Jejum é a forma de nós dizermos para Deus: olha, eu sou totalmente dependente do Senhor. Nessa guerra eu não dou conta, mas o Senhor vai comigo. E o jejum nos alinha aos céus. Há batalhas que nós vamos vencer através do silêncio. Outras nós vamos falar. A Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. E o dia da vitória de Esther chegou. Esther venceu aquela guerra, ela e o povo. Nós também precisamos lembrar que no corpo de Cristo nós temos a vitória. O Senhor nos ensinou a congregar, a estarmos no corpo de Cristo, onde Ele é o cabeça, Ele dá a direção para todas as coisas.
Seria um dia grande de derrota para o povo judeu, mas tornou-se um dia da vitória. Um dia que era dia de morte, mas tornou-se um dia de vida. Deus te chama para guerrear com as armas certas. Busque, o Espírito Santo vai te revelar quais armas que você precisa lutar. Deus, ele sempre expõe aquilo que está oculto e ele conta os seus segredos para aqueles que o amam, para aqueles que o obedecem e guardam os seus mandamentos. A palavra de Deus em Isaías diz que nenhuma arma forjada prosperará contra nós, contra o povo de Deus. Quando estamos em obediência, debaixo do propósito do Senhor, nós vencemos, porque ele já venceu por nós. Você precisa se posicionar, assim como Esther. Você precisa manter em santidade, não se contaminar. É isso que o Senhor requer de nós. Descubra e viva o seu chamado com abundância. Você é filha amada do Senhor Jesus. Ore, busque e declare a palavra. Deus quer te revestir de poder e de autoridade. Deus te abençoe. Deus te dê a paz.